Testando, um, dois, três, bom. Hoje eu vou falar um assunto um pouco diferente. Não vou tentar abordar os artigos anteriores. E é sobre uma coisa que é uma prática, que devia ser prática, mas não é, como pensado em muitas instituições, que são a leitura. O pessoal acha que, principalmente quando você entra na faculdade, a leitura se torna algo constante. Pelo contrário, cada vez mais você vai ter menos tempo para aquisição de algumas informações e por conta disso, porque a instituição te cobra para você ter algum tipo de desenvolvimento dentro da instituição, mas ao mesmo tempo ela não te cobra. Então você fica num entre meio exótico e isso faz com que o indivíduo perca um pouco de qualidade. Hoje em dia você tem a formação acadêmica. Muitos saem dentro da formação com o diploma, que não passa de um pedaço de papel, cá entre nós, e por sua vez, você entra com esse numa carência de informações. Isso muito advém de quando você estuda, muito do falta de estudo, porque você eminentemente fala de direito. Isso é principalmente na faculdade de direito. Não vou abordar outra aqui porque eu não sei como é que é a situação. Mas instituição de direito, é a mesma coisa de você estar fazendo o ensino médio. Só que o ensino médio é um pouco mais complexo, já que você tem algumas práticas no meio. Isso que hoje em dia eu acho que o ensino médio é dando prática de novo. Não sei como é que tá a situação. Faz um tempo que eu não tô sabendo como é que estão as práticas pedagógicas do Brasil. Logo, você porta uma instituição de uma leitura carente, que a quantidade de livros que você tem que ler no estudo direito são poucos, e quando são poucos, eu falo de poucos no sentido de você vai ler o papel da Constituição, que já é muita coisa, papéis, os documentos constitucionais, federais, estaduais e municipais, que são gigantescos, a quantidade imensuráveis, impossíveis de você ter uma noção total da quantidade que é. Aquilo ali não é nem metade. Sim, aquilo ali é o Quadmer, tá atualizado. 2024, 37ª edição. E aquilo ali já está desatualizado, porque criou-se novas leis. E só nesse fato você já tem uma quantidade estupefada de lei. Você ainda tem a doutrina, que muitas vezes você não vai usar, porque a doutrina muitas vezes é usada para conflito, mais para tentar compreender assuntos, e quando não é para compreender assuntos, é para interpretação da lei. E muitas vezes as doutrinas são divergentes, podem ter várias interpretações determinadas por conta de um lugar, como teorias. Muitas teorias são ligadas a isso por conta com um conflito, porque um teórico fala tal, outro teórico fala outro tal. E na instituição de direito, o problema fica um pouco mais agravado porque entra num ciclo. Entra num ciclo de Ctrl-C, Ctrl-V. Produção acadêmica, você no máximo até o final dos seus 5 anos de estudo, se você for 5 anos completamente, que não é difícil de passar na faculdade de Direito, você vai ter feito uma peça acadêmica. Se você for muito bom, você fez duas. Isso se você não comprou, que isso é o comum de acontecer do indivíduo comprar TCC pronto. E sim, existem lugares que vendem TCC, principalmente outros alunos mais graduados em capacidade têm, usam dos seus dons neurais para conseguir vender artigos científicos, TCCs, doutorados. Sim, existem malucos que vendem doutorados, mas tem. Então, você tem uma produção acadêmica que é baixa.
Se você a instituição não te incentiva, não existe um incentivo para você ter um aprofundamento das áreas, e graças a isso você fica limitado à sua área. E a sua área vive o tempo todo com altíssima quantidade de indivíduos que produzem conteúdos dos mais determinados tipos, muitas vezes copiando traços dos outros, ou muitas vezes copiando coisas fúteis, que não têm eficácia nenhuma para viver na sociedade, e isso vai tornando algo degradativo. Logo, logo, não será que é questão de tempo até um artigo científico se utilizar ser uma coisa tão simplória que vão ter que fazer alguma coisa para conseguir aprovação de aluno. As teses de conclusão de curso estão ficando cada vez piores. E isso vai muito pela carência de conteúdo. E não falo de conteúdo, como já abordei em outros vídeos, como literatura, como gramática, como história, como sociologia, como eh, atualidades e outros fatores, mas sim de conteúdos que são necessários para a incompreensão da sociedade. O aluno de direito, por ele ser uma coisa mais vaga, vai, uma coisa mais vaga, ele não tem contato com a sociedade. E o máximo que ele vai ter num escritório, quando ele não estiver num fórum da vida, onde ele vai ter quase contato zerado. E isso vai fazer com que ele seja que ele crie um nicho, ele entre dentro de um nicho, assim como qualquer outra faculdade, qualquer outro assunto de humanas, e ele fique travado naquele nicho, e pelo fato das faculdades estarem se tornando campos de centralização de conhecimento, você não tem uma discussão acadêmica. Você vai ficar 5 anos da sua vida dentro de uma faculdade, como eu já estou com 4. Isso na faculdade pública, federal, no federal, não, perdão, faculdade privada. Até hoje eu não vi um debate acadêmico. Não tem conflito acadêmico. Não há discussões entre intelectuais acadêmicos que não seja bebida, carros e mulheres que pegarem em festa. Mas isso aqui está sendo agora desabafo. E chega a ser algo ridículo. A instituição acadêmica tinha que ser o âmbito da sociedade, auxiliar a sociedade no desenvolvimento dela, produção de conhecimento para em prol do indivíduo coletivo, do indivíduo social, seja ela uma instituição, seja ela um determinado grupo da sociedade, seja ela a sociedade como um todo. Mas não, estamos criando conteúdos para outras pessoas de nossa mesma grade ter conteúdos, sendo que ninguém lê o conteúdo do outro. O pessoal acha graça, mas tempo atrás estavam dando instituições estavam fazendo conta de que no mínimo 4 milhões de leitores no Brasil sumiram. Sumiram por quê? Porque não compram mais livro, não tem leitura. Pergunta aqui, qual foi a última vez que tu leu um livro de 250 páginas? Quantas vezes tu leu um livro na vida que não seja de direito? Você já leu um livro de filosofia que não seja obrigatório? Você leu alguma coisa de literatura portuguesa que não seja Dom Casmurro, que foi obrigado você ler na faculdade, no ensino médio, no ensino fundamental? Ou aquela porcaria do Ateneu que todo mundo obriga a gente a ler, mesmo que o pessoal não entenda nada no início. Você tem que ter uma leitura mais coesa. Por que aquilo carta de Pero Vaz de Caminha? Pô, Pero Vaz de Caminha? Não. As cartas do descobrimento do Brasil. Alguma literatura, literatura inicial, quintianismo, condorismo. Então você fica com uma carência de conteúdos dentro da instituição. Lógico que os meus exemplos são horríveis, mas beleza. Você fica com carência de conteúdo dentro da instituição que o indivíduo fica simplesmente vago. Ele cria conteúdo porque sim. Ele não tem um foco social. Ele não tem tipo, aqui estão teses que precisamos abordar porque são teses de necessidade social. Não tem isso. Você não sabe o que, que a pessoa precisa. O seu cliente precisa de você, mas você não sabe o porquê. A instituição acadêmica está produzindo assunto. Temos milhões de alunos de direito, milhões, milhares, milhões quase.
e não produzem nada que seja útil para a sociedade. E tampouco sabem produzir alguma coisa que tenha envolvimento com algum aspecto da filosofia, da estruturação das faculdades, dos ensinos. Ao mesmo tempo que a gente enfrenta nossos vizinhos, como o Chile, que além de ter sistemas ótimos de você entender qualquer tipo de lei lá, você aqui você tem que ter um conhecimento extremamente irrealista, se não falar quase impossível, pra você conseguir compreender uma lei, porque aqui você pode ter interpretação, como é um país unitário, uma federação unitária, uma coisa absurda de se pensar, mas aqui é uma federação unitária. Você tem uma lei que vale para um lugar que é maior do que a França, que chega a ser quase de um tamanho proporcional dos Estados Unidos, com vários entes federativos, e esses entes federativos têm que obedecer a mesma lei. Cada um tendo uma interpretação diferente. Porque tem costume, porque tem regra, tem história, tem tudo diferente. Você quer interpretar todo mundo com a mesma coisa. Você é idiota. Simplesmente você está sendo idiota. E aí no final você tem que ainda ter uma interpretação do STF, que o STF, por sua vez, não tem uma composição muito docente e se cria, em vez de uma sabatina acadêmica para ter uma interpretação da lei para valer para todo mundo, você tem ativismo político. Ou melhor, ativismo jurídico dentro de uma instituição federal que julga toda a justiça do país. Então, quando chega no momento que acaba-se um período de predominância, como atualmente está, chegará outro grupo que revogará todos aqueles aspectos, súmulas e aspectos de interpretação da lei e vai colocar os deles para fazer o próprio ativismo político. Então, a gente fica, além de a gente ficar com uma produção acadêmica de merda, vou falar xingando mesmo, e discussão acadêmica pior, você não tem discussão acadêmica com ninguém, você não tem uma introdução de outros ramos, o sistema é fraco, se tiver é fraco, você não tem um contato com a sociedade, então você não tem assuntos que podem contribuir para a sociedade. E ainda você fica rendido à interpretação de terceiro. Não há discussão, é interpretação mesmo. Você diz, você não tem a discussão. Fulano de tal tem assunto tal que aborda sobre historicidade de plantas e direito de proteção, direito de proteção ambiental de determinado tipo de planta do cerrado, por exemplo. Aí você não tem uma discussão acadêmica, você tem uma interpretação de determinado jurisprudência falando se aquela planta vale ou não. Isso se não houver uma lei, como é o caso de pequi, em alguns estados. Pequizeiros, os pés de jabuticabas, esses outros plantas, uipês. Então você tá em uma gama e uma hora vai explodir. Produção é terrível, ninguém vai usar. O artigo científico do Brasil produz artigos. Cada membro que chega no quinto ano do ensino superior de direito produz um artigo científico. São milhares de pessoas produzindo artigos científicos por dia. Se não for por semestre, são centenas de artigos científicos sendo publicados em revistas acadêmicas, seja de própria instituição ou de fora, que você pode pagar para botar artigo científico, sim, você paga. E nesse procedimento pode ocorrer de artigos terem ou não papel social. Eu não falo papel social como se fosse um negócio, mas todo conhecimento acadêmico tem que ter finalidade, tem que ter o uso. Aquele papel conhecimento acadêmico tem que ter validade, tem que ter qualidade, tem que ter institucionalmente, tem que ter alguma finalidade. Tem que ser bom e tem que ser útil, como dizia Aristóteles. Se não for nem tudo que é útil é bom, mas ao mesmo tempo que nem tudo que é bom é útil.
Só que no caso de um conhecimento, tem que ser útil e tem que ser bom. Se o conhecimento for ruim, ele tem que ser no mínimo muito útil para compensar o dano, o malefício que ele pode ter. E nem isso está acontecendo. Hoje você tem vários artigos que são totalmente políticos. Manifestações, movimento político. Dependendo do lugar que você está, você chega dentro de uma faculdade, uma biblioteca de faculdade, a biblioteca está vazia. São centenas de livros, centenas de lugares de negociação, de conversação, de mediação de assuntos que estão completamente vazios, porque não se tem uma produção acadêmica decente nessa porcaria desse país. E chega a ser ridículo. Eu mesmo, tô 4 anos indo pro quinto já, dentro da gestão. Eu não tive um debate político. Eu não tive um debate acadêmico decente que não acabasse em emoção. O indivíduo, em vez dele pegar um documento, tipo, ele pegar um texto, ele pegar um curso, ele pegar uma citação, não, ele vai apela ao uso do emocional dos outros indivíduos para tentar invalidar um assunto. Ele não tenta contra-argumentar com fato. Ele não tenta contra-argumentar com um determinado assunto que possa anular aquilo. Ele simplesmente tenta fazer qualquer coisa para dissertar, pegar aquele assunto, desviar de sua finalidade para causar, por consequência, uma ação contra a emoção de outros terceiros que estão ao redor, ou tentando deixar o outro com raiva, simplesmente isso acontece. E vai lá e tenta invalidar toda a sua argumentação de 10 páginas explicando um assunto que é necessário, simplesmente dizendo, não, você é fascista. Não, o seu assunto é um assunto que é contra uma diretriz é contra minhas ideias. O seu assunto, ele é doutrinatório de algum tipo, ele é um assunto ocidentalizado, é um assunto europeuzado, que você tem alguma coisa assim com usado, com ido, com lido, com tido, com ismo, com algum trem desse. O indivíduo não sabe o que está falando, porque ele nunca leu uma porcaria do tipo, mas ele está falando porque é programar na cabeça dele de 83 Q de QI, e ele usa isso contra você o tempo todo. É isso que eu estou falando na instituição acadêmica. Eu não estou falando de outra coisa. Aí você não tem acesso a artigos, você não tem acesso a outras coisas. Enquanto o indivíduo, como outros que estudam aqui, que devem ter olhado aqui, pega um livro de Aristóteles como Ética Nicômaco, que eu estou fazendo até uns resumos para depois falar aqui, se alguém quiser dar uma olhada. Sim, isso aqui são resumos de Ética Nicômaco do Aristóteles. Aqui são uma página por capítulo, quase. E outras pessoas não leem nada. Leem nada. Eu já chego a ficar doido. Eu que sou escritor, eu vivo com um monte de povo que tinha que ser o máximo da intelectualidade do brasileiro. Tem que ser o ápice da intelectualidade do brasileiro. E o indivíduo é uma besta acéfala animálica. A massa cinzenta do cérebro dele é composta de vento. Se não for só pura água. E você tem que conviver com esse tipo de indivíduo que não produz nada, que não argumenta de uma forma coesa. Ele vai ser seu companheiro de trabalho. Ele vai ser o outro acadêmico que vai tentar refutar o seu assunto. Ele vai ser o seu concorrente. Então, tipo, em questão mercadológica, ótimo, porque você vai ser uma referência na área porque você tem conhecimento. Em questão acadêmica, isso é terrível, porque você é produtor, um produtor de conteúdo acadêmico
contra 200 inúteis. 200 marmotagens. Que a maioria das vezes não estão nem fazendo conteúdo acadêmico, não estão fazendo TCC, não estão fazendo artigo científico nenhum. E todos eles que eles fizeram são baseados no que os professores deles mandaram. Que é o caso, de muitas vezes. O professor está fazendo algum artigo, uma tese de TCC, uma tese de doutorado, de mestrado, de alguma coisa, de pós-doutorado, e ele vai lá e pega aquela tese, fala: eu preciso de validações, eu preciso usar todo o conhecimento que eu estou focado nesse determinado tipo de assunto e vou só focar nisso. O que que eu vou fazer? Pegar todos os alunos que eu tenho de TCC, todos os alunos de outras matérias, eu vou pegar. Vocês vão fazer sobre este assunto aqui. Bom, acho que o vídeo extrapolou um pouco também, eu emocionei um pouco aqui para falar. Acho que eu vou pausar por enquanto aqui e depois a gente continua. Falou, gente. Tenha uma ótima tarde e até a próxima.